Essas jovens desapareceram entre julho de 2007 e setembro de 2010. Durante os 13 anos seguintes, seus casos permaneceram sem solução, até o dia de hoje. Tudo começou com um desaparecimento. Uma jovem desapareceu em uma área isolada de Long Island, em Nova York. As buscas por ela levaram a uma descoberta macabra, enterrada sob a areia e o silêncio de uma estrada costeira cercada por dunas e névoa. A cada passo dado pelas autoridades, mais perguntas surgiam, e o que parecia ser um caso isolado, logo se transformou em algo muito maior, mais sombrio e profundamente perturbador. A comunidade local, antes tranquila, agora estava mergulhada no medo e na desconfiança, enquanto os investigadores tentavam decifrar um quebra-cabeça sinistro que, por anos, resistiu a todas as respostas. Felizmente, o verdadeiro responsável por causar esse rastro de destruição foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Shannan Gilbert nasceu no dia 24 de outubro de 1986, na cidade de Lancaster, no estado norte-americano da Pensilvânia. Criada em uma família com poucos recursos, sua infância e adolescência foram marcadas por dificuldades, e dificuldades não apenas financeiras. Além da instabilidade financeira, alguns membros da família de Shannan também apresentavam problemas de saúde mental. Ainda jovem, em busca de uma vida melhor e de mais independência, Shannan decidiu se mudar para Nova Jersey. Lá, a vida não se tornou nem um pouco mais fácil, e Shannan então se mudou para Nova York. O seu sonho era ser cantora, e ela chegou a gravar algumas músicas em casa, mantendo o desejo de construir uma carreira artística. No entanto, as dificuldades econômicas acabaram levando-a a procurar formas de sustento alternativas, por assim dizer. No fim da adolescência, a vida de Shannan entrou por um caminho sombrio. Ela começou a fazer uso de substâncias e passou a trabalhar como acompanhante, utilizando plataformas online como a Craigslist para agendar encontros com clientes. Essa atividade permitia que ela tivesse uma renda considerável e mantivesse certa autonomia, mas também a colocava em situações de grande perigo. Em maio de 2010, Shannan atendeu ao chamado de um cliente em Oak Beach, Long Island. Ela chegou ao local acompanhada de seu motorista, Michael Peck, que também atuava como seu segurança naquela noite. Durante o encontro, Shannan começou a agir de forma agitada e assustada, comportamento que chamou a atenção do cliente e do próprio motorista. Pouco depois, por volta das 4h50 da manhã, Shannan fez uma ligação desesperada para o número de emergência 911, dizendo repetidamente que alguém estava tentando tirar a sua vida. A ligação durou cerca de 23 minutos. Durante esse tempo, Shannan parecia desorientada, assustada e corria pedindo ajuda, sem que ninguém conseguisse acalmá-la ou entender exatamente o que estava acontecendo. Essa ligação foi gravada e eu vou exibi-la mais adiante, e vocês vão entender o porquê. Mesmo com a chamada feita para o número de emergência e com a polícia ciente do ocorrido, naquela madrugada, Shannan desapareceu e nunca mais foi vista. Uma equipe de agentes foi enviada até a vizinhança onde Shannan foi se encontrar com o cliente e uma busca foi realizada em Gilgo Beach, mas nada foi encontrado. O dia 1º de maio de 2010 foi o último dia no qual Shannan Gilbert, então com 24 anos, foi vista com vida. Às 4h51 da manhã, em pânico, ela ligou para o número de emergência, afirmando que alguém estava atrás dela e tentando tirar a sua vida. Aquela era mais uma manhã fria e cinzenta de sábado, dezembro de 2010.
O vento cortava as dunas de Ocean Parkway e levantava nuvens de areia úmida sobre a estrada quase deserta. O policial John Malha, experiente integrante da unidade K9 da polícia do condado de Suffolk, decidiu levar seu cão farejador, Blue, para um simples exercício de rotina nos arredores de Gilgo Beach. Ele não esperava nada além de um treino comum sem grandes descobertas. Mas o que o policial John não sabia era que aquele simples treino de Blue daria início a uma caçada a um monstro. John decidiu levar Blue até o local onde, 6 meses antes, ele foi chamado para fazer uma busca relacionada a um caso de desaparecimento. A pessoa em questão era a jovem Shannon Gilbert. John estacionou a viatura no acostamento, desceu com Blue e começou a caminhar pelas margens da estrada. O cão, que estava sendo treinado para encontrar restos cadavéricos, avançou lentamente, farejando com atenção. Em determinado momento, Blue parou repentinamente. Seu corpo ficou tenso, a respiração acelerada e seu olhar fixo em direção à vegetação densa. Algo estava ali. John Malha seguiu o instinto do animal, afastando galhos e se enfiando na mata baixa que cobria as dunas. A alguns metros da estrada, parcialmente escondido entre folhas secas e areia, estava o que parecia ser um saco plástico, grande, sujo, rasgado nas pontas. Quando se aproximou, o cheiro confirmou o pior. Dentro do invólucro estavam restos. O policial chamou reforços imediatamente. O que era para ser um exercício rotineiro havia se transformado em um pesadelo. Naquele instante, John Malha não imaginava que aquela seria apenas a primeira pessoa de uma série de descobertas macabras. O local em questão era uma faixa completamente deserta de aproximadamente 20 quilômetros ao lado da Ocean Parkway. Ali havia pequenas vilas ao longo do trecho de uma estrada: Gilgo Beach, Oak Beach e Tow Beach. Entre elas, quase nada. O oceano de um lado, a baía do outro. No verão, aquelas vilas eram verdadeiros paraísos para surfistas. Mas, durante o resto do ano, ficavam praticamente desertas. Durante o dia, a natureza rústica e erma daquelas vilas lhes dava um certo charme. Mas à noite, elas eram completamente escuras, sem qualquer tipo de iluminação pública. Dizia-se que era possível ouvir um carro vindo de longe a quilômetros de distância por conta do silêncio absoluto. Aquele era o local ideal para alguém com intenções obscuras. O jornalista Josh Eininger estava no condado de Suffolk em um dia comum de reportagem, preparando uma matéria de pouco interesse que seria apresentada ao vivo entre as 17 e 17h30. Até que ele recebeu uma ligação da redação. Havia uma cena de crime. Possivelmente, uma pessoa tinha sido encontrada ao sul da Ocean Parkway e ele deveria ir imediatamente para lá. Aquele lugar parecia ter um microclima. Tudo naquela ilha barreira era mais frio, cerca de 10 graus a menos que o restante da região. Naquela noite, o vento estava implacável e o lugar completamente escuro, como de costume. Chegando lá, ele e seu cinegrafista encontraram 4 cenas ao longo da praia, separadas por poucos metros de distância entre si. Em cada uma das cenas, havia veículos policiais e refletores montados. Naquele instante, ficou claro para o repórter Josh Eininger que algo muito sério estava acontecendo. Eram aproximadamente 18h15. O telejornal das 6 ainda estaria no ar por mais 15 minutos. Apesar de não ser comum improvisar com notícias de última hora, os produtores pediram que o repórter Josh entrasse ao vivo. Todos os envolvidos naquela transmissão se lembram claramente daquele momento. Isso porque eles tiveram imensa dificuldade em estabelecer o sinal. Quando finalmente conseguiram, a arte gráfica ainda estava errada. Eles decidiram seguir mesmo assim. A apresentadora Liz anunciou a notícia. Um corpo havia sido encontrado em Oak Beach e a polícia
acreditava que poderiam haver outros na região. Todos se lembravam daquela transmissão porque ela foi caótica e o produtor da sala de controle avisava no ponto eletrônico que a notícia era urgente. Eles estavam com problemas técnicos. O sinal ia e voltava, depois era restabelecido e caía de novo. Foram feitas várias tentativas. E quando eles conseguiram restabelecer a conexão, o sinal falhou outra vez. O estúdio anunciou que tentaria retomar o link ao vivo com o repórter Josh assim que possível e prometeram aos espectadores que mais informações seriam dadas no noticiário das 23 horas. O sinal caiu e a equipe da emissora ficou sem retorno. A apresentadora teve que improvisar até que eles conseguissem entrar no intervalo comercial. A história, diziam, não era uma cobertura comum de notícia de última hora. Nos bastidores, o produtor comentou que, ao ver o início daquela história, ele soube que aquilo seria algo grande e ele se arrependeria se não incluísse aquela notícia naquela transmissão. Enquanto uma repórter falava sobre a previsão do tempo, eles se questionaram se valia mesmo a pena insistir. E o produtor, em tom sarcástico, respondeu que, com a sua sorte, aquilo acabaria se revelando um caso de um serial. Ele concluiu que eles deveriam seguir em frente. O repórter Josh Einiger, que acompanhava o caso em Oak Beach, foi finalmente chamado de volta ao vivo e eles finalmente conseguiram estabelecer o link. Josh explicou que ele estava na Ilha Barreira, ao sul da cidade de Babylon, onde uma busca extensiva se estendia ao longo da baía. Ele mostrou os investigadores da cena e, ao fundo, os veículos espalhados ao longo da praia, enfatizando que a área coberta era extensa e não concentrada em um único ponto. Naquele momento, tudo o que eles sabiam era que restos haviam sido encontrados. Aquela cobertura acabou se tornando o primeiro registro de uma história que ganharia repercussão mundial. Posteriormente, foi descoberto que 4 pessoas já haviam sido encontradas. A descoberta inicial tinha ocorrido no fim de semana anterior, mas não havia sido noticiada, e havia a possibilidade de haver mais corpos na praia. Era irônico que o sinal tivesse caído tantas vezes enquanto eles tentavam reportar uma história submersa em mistério, uma história de casos em série sobre a qual pouco se sabia e que, de certo modo, parecia que até mesmo a transmissão estava sendo impedida por forças obscuras. No sábado, o policial John Malha e seu cão Blue encontraram o primeiro corpo durante um exercício de treinamento. Imediatamente, os investigadores ligaram aquele achado ao de Shannon Gilbert, a jovem de 24 anos desaparecida meses antes, em maio de 2010. No dia seguinte, equipes de busca retornaram ao mesmo local para coletar mais evidências, mas eles acabaram encontrando outros 3 corpos escondidos na vegetação. Todos os indivíduos encontrados estavam escondidos entre os arbustos, em uma faixa isolada próxima à água. No dia seguinte à primeira reportagem, o repórter Josh Einiger regressou até o local para dar seguimento à cobertura do caso. O chão estava coberto pela neve. Poucos minutos depois, ele e seu cinegrafista viram à distância um cão farejador sendo levado para continuar as buscas. A polícia ainda não sabia se havia mais pessoas ali. Em um pronunciamento público, o comissário da polícia usou pela primeira vez a expressão serial killer. Ele disse que a polícia local estava considerando essa hipótese. A sua declaração simbolizava o momento em que todos perceberam que aquilo era algo muito maior do que parecia. Não era coincidência. 4 corpos haviam sido encontrados naquela área, enquanto os policiais buscavam apenas por uma pessoa. Aquilo indicava que o caso era mais grave do que todos poderiam imaginar. Havia uma percepção de desorganização nas instâncias superiores da polícia, que demonstravam incerteza. Eles afirmavam que não sabiam se os atos eram obra de 1, 2 ou até mesmo 3 pessoas.
tudo era possível, dada a quantidade de perguntas sem resposta. Especulava-se se o local, por ser tão remoto, não estaria sendo usado por mais de uma pessoa para se livrar de corpos, e as condições climáticas extremas reforçavam essa possibilidade. O comissário de polícia quis deixar claro que não era preciso entrar em pânico, imaginando que havia um Jack Stripador à solta no condado de Suffolk, e ao longo de vários meses, diferentes teorias foram divulgadas. Os policiais disseram que os atos eram obra de um serial. Depois, afirmaram que poderia haver dois. Mais adiante, sugeriram que se tratava de 3 pessoas. Quando questionados acerca da lentidão do avançar da investigação, os responsáveis afirmavam que aquilo não se tratava de um episódio de uma série policial. Aquela era uma investigação longa e intensa que envolvia tanto tecnologia avançada quanto o velho e tradicional trabalho investigativo. Pouco tempo depois, a polícia local retornou à teoria anterior, afirmando que eles estavam lidando com um único homem. O condado de Suffolk jamais havia enfrentado uma investigação daquele calibre, e as suas forças policiais demonstravam estar completamente despreparadas para um caso de tamanhas dimensões como aquele. O processo de investigação era extremamente meticuloso e prolongado, exigindo informações precisas, algo que, segundo os policiais, parecia estar longe de ser alcançado. Gilgo Beach acabou se tornando sinônimo do caso do assassino em série, mesmo não sendo exatamente o local onde os corpos haviam sido encontrados. Gilgo Beach era apenas a vila mais próxima, o que fez com que o nome da comunidade ficasse associado a um cenário de horror. Pessoas que viviam ali viram a vila, antes anônima, se transformar num símbolo internacional do mal. Para quem morava em Gilgo Beach, a rotina mudou. Muitas vezes os habitantes não conseguiam nem mesmo ir ao supermercado porque a estrada costeira estava fechada. A maioria dos moradores vivia ali há décadas e tinha ido para lá justamente em busca de paz e sossego. Agora, eles viviam no local conhecido mundialmente como a Cidade dos Horrores. O que eles mais queriam eram 2 coisas: que não fossem encontrados mais corpos e, principalmente, que o responsável fosse capturado rapidamente. Os moradores passaram a temer que o verdadeiro culpado pudesse ser alguém dali da região, o que exigia mais atenção no cotidiano. Durante mais de um ano, praticamente nada mais importava em Long Island. A história de Gilgo Beach dominava o noticiário. Era para lá que os repórteres voltavam repetidamente, enfrentando o vento em todas as estações, acompanhando os desdobramentos da história. E foi só depois da descoberta dos 4 corpos que a mídia passou a saber da história do desaparecimento de Shannon Gilbert. Seus familiares contaram ao jornal local que ela foi vista pela última vez exatamente na área onde os corpos foram encontrados. A polícia admitia que não sabia se Shannon era uma das pessoas encontradas e ressaltava que a identificação poderia levar semanas ou até mesmo meses. Shannon já havia desaparecido há meio ano e o seu caso não recebeu a devida atenção, tendo ficado esquecido entre os registros de pessoas desaparecidas sem que fosse divulgado para a imprensa. Foi só depois da descoberta dos 4 corpos que a sua história passou a ser divulgada, principalmente por sua família. Mary Gilbert, a mãe de Shannon, se tornou extremamente ativa na busca por justiça. A família de Shannon, muito abalada, mostrava fotos antigas da jovem, enquanto as autoridades tentavam determinar se ela era uma das pessoas encontradas. A última ligação de Shannon foi feita para o número de emergência e durou exatamente 23 minutos. A polícia chegou ao local 5 minutos depois. Segundo os relatos, Shannon teria se encontrado com um homem na praia, alguém que ela havia contactado por meio do site Craigslist. A polícia confirmou ter interrogado esse homem e afirmou que ele havia passado por um teste do polígrafo.
Apesar do estilo de vida da jovem, a sua família insistia que Shannon era uma pessoa cheia de amor e de promessas. Uma grande dúvida pairava no ar. Shannon era uma das 4 mulheres encontradas? A polícia se recusava a comentar possíveis pistas ou se alguma das mulheres era Shannon Gilbert ou Megan Waterman, outra prosti que havia desaparecido em Suffolk na mesma altura que Shannon. O processo de identificação continuava, mas os investigadores alertavam que seria lento e demorado, como já mencionado. De tempos em tempos, a polícia reunia toda a imprensa para fazer um anúncio importante. Ainda assim, os jornalistas saíam desses encontros com a sensação de que pouco havia sido revelado, como se tivessem recebido apenas um fragmento da verdade. Essa frustração perdurou durante toda a investigação. A polícia era extremamente reservada com as informações, não apenas com o público, mas também com outras agências que poderiam ter contribuído para solucionar o caso de forma mais rápida. Parecia que eles estavam escondendo algo. Cerca de um mês depois, os nomes das 4 mulheres encontradas foram finalmente revelados. Todas eram mulheres, prosti, e agora possuíam nomes, rostos e uma causa de morte comum. As autoridades destacaram que aquelas mulheres, independentemente das atividades que tivessem exercido antes do ocorrido, eram pessoas reais, com nomes reais, famílias, e tiveram suas vidas interrompidas de forma maldosa e injusta. Elas eram Maureen Brainerd Barnes, de Norwich, Connecticut, Melissa Barthélemy, de Buffalo, Nova York, Megan Waterman, de Scarborough, Maine, e, por último, Amber Lynn Costello, de North Babylon, Long Island. Os investigadores explicaram que as 4 mulheres anunciavam seus serviços no Craigslist e desapareceram ao longo dos 4 anos anteriores. Todas elas tinham entre 22 e 27 anos. Segundo a polícia, elas tiveram suas vidas interrompidas em outro local e foram deixadas à beira de Ocean Parkway em um trecho deserto, castigado pelo vento, próximo a Gilgo Beach. Com essa identificação, surgiram novas linhas de investigação e as famílias daquelas mulheres começaram a se pronunciar. Uma delas revelou que havia fornecido uma amostra para que fosse feita uma análise de DNA com o objetivo de se verificar se uma das mulheres encontradas era sua irmã. Mas, após dias sem resposta, ela tinha se convencido de que sua irmã não estava entre as mulheres de Gilgo Beach, pois se estivesse, a polícia já teria entrado em contato. Mas ela estava enganada. Sua irmã, Melissa Bartholomew, havia desaparecido no Bronx mais de 1 ano e meio antes, e sua família em Buffalo vivia uma espera dolorosa. E agora, finalmente, graças à busca por Shannon Gilbert, Melissa havia sido encontrada. As 4 garotas e também Shannon, ainda desaparecida, tinham algo em comum. Todas vinham de passados conturbados, estavam fugindo de algo e encontraram refúgio trabalhando como acompanhantes em Nova York. Em uma coletiva de imprensa, os investigadores enfatizaram que se tratava de uma atividade de altíssimo risco e que os trágicos eventos pareciam estar diretamente ligados a essa condição, a prosti. O promotor do condado de Suffolk aproveitou a ocasião para emitir um alerta a outras mulheres envolvidas nesse tipo de trabalho, dizendo que aquela era uma atividade extremamente perigosa e que elas deveriam redobrar a atenção. A polícia afirmou não saber quem era o responsável nem os detalhes do ocorrido, mas reforçou o risco iminente. Naquele momento, a polícia havia descartado oficialmente qualquer ligação entre Shannon e as 4 mulheres encontradas. A mãe de Shannon relatava que, a cada ligação que recebia, seu coração parava por um instante, sempre temendo ser aquela a notícia definitiva. A busca por respostas a deixava cada dia mais frustrada. Até que, poucos meses depois, a polícia fez uma grande revelação.
uma quinta mulher foi encontrada. A segunda revelação veio semanas depois, quando foi descoberto que a quinta pessoa encontrada não era Shannon. A descoberta dos restos mortais de Jessica Taylor, 3 meses após o encontro das 4 primeiras mulheres, acrescentou ainda mais complexidade à investigação. Jéssica também havia trabalhado como prosti. 8 anos antes, em 2003, partes de seu corpo já haviam sido encontradas em outro local, em Manorville, a mais de 60 quilômetros de Gilgo Beach. Agora, partes adicionais surgiram ali, no mesmo local onde outras mulheres tinham sido deixadas. Isso levantava a possibilidade de o seu algoz ter mantido aquelas partes por algum tempo, ou então a possibilidade de haver mais de um responsável pelos atos. A cada novo conjunto de restos descoberto, aumentava o medo da comunidade e a sensação de que algo maior e mais perturbador estava em curso. Logo depois, foi encontrada outra mulher e, mais uma vez, ela não era Shannon. A essa altura, o caso já havia ganhado proporções nacionais. A imprensa continuava cobrindo cada nova descoberta com muita atenção, mas ainda havia muito mistério e escassez de informações concretas. O número de vítimas continuava a crescer e o nome de Shannon Gilbert ainda pairava sobre tudo aquilo como um enigma central. A busca pelo paradeiro dela era constante e sua mãe continuava sendo uma voz ativa, exigindo justiça não só pela filha, mas por todas as mulheres encontradas naquela faixa de terra que ficava entre Ocean Parkway e os pântanos da região. Enquanto isso, as famílias das mulheres tentavam lidar com o luto, com a demora nas investigações e com a forma como os atos estavam sendo retratados. Muitas vezes, eles sentiam que o passado daquelas mulheres como prosti fazia com que os seus casos fossem tratados com menos urgência ou empatia. A mãe de Shannon, em especial, tornou-se uma figura emblemática, insistindo que a filha não era apenas um nome em uma lista, e sim uma jovem com sonhos, com uma vida que merecia ser lembrada com dignidade. E, apesar das novas descobertas, a pergunta permanecia: onde estava Shannon Gilbert? E ainda mais perturbador, quantas vítimas poderiam estar escondidas naquele mesmo trecho isolado de Long Island, aguardando para serem finalmente encontradas? Cerca de uma semana depois, mais restos humanos foram descobertos. Dessa vez, a descoberta incluía algo ainda mais perturbador: restos de uma criança. Isso complicava as teorias da polícia, que acreditava que todas as vítimas estivessem ligadas, de alguma forma, à prosti. O corpo número 7 era o de uma menina de aproximadamente 18 a 24 meses, que estava envolta em um cobertor quando foi deixada em uma área de vegetação. A sua causa de morte ainda não havia sido determinada, mas também não havia sido descartada a possibilidade de homicídio. O pensamento imediato de muitos foi o de que aquela criança poderia ser filha de uma das mulheres encontradas, e surgiam perguntas assustadoras. A menina teria testemunhado o que aconteceu com sua mãe? Quem fez aquilo com ela? A oitava vítima era descrita como um homem asiático com idade entre o fim da adolescência e os 20 e poucos anos. Ele apresentava sinais claros de também não havia identificação, mas esse caso parecia não ter relação com os outros, o que aumentava ainda mais o mistério. A orientação dada aos policiais naquele ponto era fazer a busca mais completa possível, encontrando tudo o que pudesse estar escondido naquela região, conectados ou não ao caso. Os noticiários não falavam em outra coisa. Assassinato de Gilgo Beach, investigação de serial killer. Long Island estava o tempo todo nas manchetes. Diante de tudo aquilo, o clima era de incredulidade.
A comunidade local começava a ficar nervosa, desejando que tudo aquilo acabasse logo e que o responsável ou os responsáveis fossem presos. As pessoas queriam saber quem eram aquelas, por que estavam ali e como tinham chegado até aquele lugar. Surgia a suspeita de que o assassino poderia ser alguém da região, alguém que conhecia bem os horários em que a área ficava deserta e aproveitava o momento para abandonar os corpos. Havia receio de que aquele predador estivesse vivendo entre eles, em uma das comunidades praianas. Ficava claro que era necessário conhecer muito bem a região para agir daquela forma. Descobertas estavam sendo feitas por todo o trecho da estrada, e até os repórteres ficavam confusos sobre em qual parte da praia os restos haviam sido localizados, recorrendo a mapas e tentando entender a logística do caso. As estradas estavam fechadas, policiais e cães farejadores espalhados e, a cada vez que voltavam à área, havia a expectativa de que algo novo fosse encontrado. O terreno era extremamente difícil, mesmo sem a vegetação espessa do verão. Era isso que a polícia enfrentava: quilômetros de matagal, mais fechado do que eles poderiam imaginar. Oficiais e cães farejadores enfrentavam o vento cortante para continuar a busca. O inverno passou e as coisas não melhoraram. Com a primavera veio a vegetação, tornando o acesso à região ainda mais difícil. Quando as buscas foram interrompidas, ficou no ar a sensação de que nem tudo havia sido descoberto, que havia pedras que não tinham sido viradas. O número oficial de pessoas encontradas permanecia em 8. A polícia do condado de Suffolk anunciou que não haviam sido encontrados novos corpos naquela etapa, o que, por um lado, era uma boa notícia. Mas, por outro lado, a má notícia era que ainda não havia nenhum suspeito. O público em geral não conseguia acreditar que não havia nenhum suspeito sequer, e o departamento de polícia afirmava que aquilo não era como um filme de televisão resolvido em uma hora. O que eles tinham em mãos era um trabalho tedioso que exigia tempo. A imprensa só ouvia o que a polícia queria que fosse divulgado. Era possível que os investigadores soubessem mais do que revelavam. Talvez até tivessem um suspeito em mente, mas não ficava claro se eles estavam retendo informação ou se realmente não sabiam de nada. Então, houve uma reviravolta chocante no caso. Quando os investigadores expandiram a busca de Oak Beach e Gilgo Beach até Jones Beach, no condado de Nassau, os restos féricos de uma 9ª vítima e possivelmente uma 10ª foram encontrados. Até então, as pessoas vinham sendo descobertas no lado de Suffolk, mas não havia uma divisão física clara entre os condados, eles não eram separados por uma parede. Assim, as autoridades do condado de Nassau decidiram que também deveriam procurar. Em 11 de abril de 2011, foram encontrados restos que as autoridades acreditavam pertencer a mais 2 pessoas. Até aquele momento, a polícia de Suffolk liderava a investigação, mas agora outras agências precisariam colaborar. O ideal seria reunir o máximo de recursos possível, de maneira coordenada, sem atrapalhar o trabalho que já tinha sido feito pela polícia local, mas somando esforços. Entretanto, a polícia do condado de Suffolk parecia resistir a essa colaboração, e em breve a razão para tal seria descoberta. As causas das mortes variavam. Alguns estavam desmembrados, outros envoltos em panos. Alguns eram conjuntos parciais, outros haviam sido encontrados parcialmente anos antes em outros locais. A situação se tornava cada vez mais difícil de acompanhar. A prioridade era capturar o responsável e identificar quem eram aquelas pessoas. Enquanto isso, os moradores da região se perguntavam quanto tempo ainda aquela faixa de praia continuaria sendo conhecida como o cemitério de um assassino em série. Já fazia quase um ano desde o desaparecimento de Shannon Gilbert
nos pântanos de Oak Beach. Desde então, a polícia entrevistou diversas pessoas de Oak Beach e Gilgo Beach, procurando quem pudesse ter alguma informação relevante para o caso. Um homem da comunidade acabou se tornando suspeito aos olhos de investigadores amadores. Ele era alguém com histórico na área médica e ligação com a aplicação da lei, características que se encaixavam com os perfis traçados, pois supunha-se que o responsável teria conhecimento sobre como ocultar os seus atos. Esse homem era Peter Hackett, ex-diretor dos Serviços Médicos de Emergência de Suffolk e ex-cirurgião da polícia. Além disso, ele morava perto de onde Shannon foi vista pela última vez. Peter Hackett negava ter conhecido a jovem e disse que já havia sido entrevistado 2 ou 3 vezes pela polícia e que não queria dar entrevista. Josh Eninger chegou a falar com Peter e decidiu guardar o seu cartão de visitas e número de telefone, caso fosse descoberto que Peter era o verdadeiro culpado. Durante a dolorosa jornada de busca por respostas, Mary Gilbert, mãe de Shannon, foi até a casa de John Hackett. E Mary contou uma história interessante. Ela disse que no dia seguinte ao desaparecimento de Shannon, John Hackett havia telefonado para sua casa dizendo que Shannon esteve com ele. Mas John Hackett afirmava não ter nenhum envolvimento no caso. A próxima paragem de Mary Gilbert foi a casa do último cliente de Shannon. Usando os tênis da filha e acompanhada por familiares e parentes das outras mulheres encontradas, Mary foi até o local onde a filha teria sido vista viva pela última vez. A casa pertencia a um cliente com quem Shannon se encontrou naquela noite. Ela foi vista correndo escada abaixo pela rua, gritando que alguém estava tentando tirar a sua vida. A polícia afirmou que esse cliente, Joseph Brewer, não era suspeito e estava cooperando com as investigações. Shannon desapareceu próximo à casa de Joseph Brewer. Sua família afirmava que era vergonhoso eles já terem encontrado 10 pessoas e ainda não terem localizado Shannon. No aniversário do desaparecimento de Shannon, Mary Gilbert fez uma viagem que nenhum pai deveria fazer. Uma visita ao último lugar onde a filha havia sido vista com vida. Ela voltou acompanhada por vários membros da família e outros parentes de vítimas também estiveram presentes. Essas mães, unidas pela dor, formaram uma espécie de irmandade. A chegada de Mary Gilbert provocou um abraço coletivo emocionado, todos ligados pela perda em comum. Oak Beach era uma pequena comunidade fechada, com poucos moradores ao longo do ano, e foi lá que Shannon teve o seu último encontro com alguém que a contratou pela Craigslist. Há um ano, enquanto ela estava ligando, pedindo socorro e correndo pelas ruas, ela bateu na porta de um homem chamado Gus, um senhor simpático que ligou para o número de emergência. Ele afirmou que, enquanto ele estava ao telefone, ela saiu correndo, repetindo pedidos de ajuda, parecendo estar em um estado de choque. Segundo Gus, Shannon então desapareceu em meio ao matagal. Isso foi em 1º de maio e desde então ela nunca mais foi vista. Gus dizia que não dormia havia 2 noites e que poderia ter salvo a sua vida. Um ano depois, os policiais deixaram claro que não acreditavam que tudo aquilo era obra de apenas uma pessoa. A investigação havia estagnado, mas, segundo a coletiva de imprensa dada pelos responsáveis da polícia, eles estavam fazendo progresso. Repórteres que estavam presentes na coletiva fizeram perguntas básicas e era difícil conseguir respostas até mesmo para as perguntas mais simples. A polícia afirmou que ainda não tinha todos os resultados da perícia e só depois disso pretendiam se reunir longe da imprensa para especular, porque era isso que eles costumavam fazer. O caso era claramente maior do que as forças locais conseguiam lidar naquele momento, e havia a sensação
de que eles sabiam mais do que estavam revelando. Os parâmetros da investigação mudavam o tempo todo. A história, as teorias e as informações divulgadas variavam a cada nova coletiva. Era tudo muito inconsistente. Por exemplo, o Departamento de Polícia de Nova York, habituado a lidar com casos complexos e também mediáticos, só libera informações quando julga necessário para o avançar da investigação, evitando divulgar dados parciais, porque, se algo depois mudar, eles pareceriam despreparados. Por isso, eles são muito criteriosos sobre o que tornam público. Mas esse não era o comportamento da polícia do condado de Suffolk. Isso refletia, segundo alguns, a falta de experiência daquele departamento com casos grandes. Apesar de contar com ótimos policiais e detetives, muitos oriundos do Departamento de Polícia de Nova York, eles não tinham o mesmo preparo para lidar com investigações desse tamanho. E isso se refletia na forma como comunicavam as informações. No começo, disseram que havia 2 culpados, um mais recente e outro mais antigo, um que apenas abandonava as pessoas e outro que as Depois, eles disseram que essa teoria tinha sido descartada. Havia elementos comuns que apontavam para a atuação de um único responsável. Serial evoluem e mudam os seus métodos ao longo do tempo. A polícia informou que estava a fazer avanços e que agora, até os elementos mais imprevisíveis da investigação pareciam fazer sentido, como o caso de uma das vítimas ser homem. Eles descobriram que ele era um homem asiático, de fato, e que estava vestido de mulher quando teve a sua cabeça e possivelmente ele era um trabalhador do sexo. Também havia uma menina de cerca de 2 anos encontrada. Graças a uma análise de DNA, ela foi identificada como a provável filha de uma das mulheres que já tinham sido encontradas. Os policiais explicaram que não é incomum levar um filho consigo quando vão atender um cliente. A investigação havia começado após o desaparecimento de Shannan Gilbert, mas as outras vítimas já haviam desaparecido antes disso. As famílias dessas mulheres estavam em busca delas e tinham recorrido à polícia, mas nada havia sido feito até o momento em que Shannan sumiu. Foi a pressão da família Gilbert que levou as autoridades a agirem. Havia quem dissesse que o desaparecimento de Shannan em Oak Beach era apenas uma coincidência, sem relação com o serial killer. Ainda assim, ninguém sabia onde estava Shannan. A polícia do condado de Suffolk preparou uma nova busca, explicando que essa busca não havia sido motivada por uma denúncia, mas sim por uma decisão deles de revisitar a área onde Shannan havia sido vista pela última vez. Eles já haviam procurado antes, mas agora as condições climatéricas estavam melhores, pois parte do local não estava submersa. 1 ano após a constatação de que havia um serial killer em Ocean Parkway, os familiares das vítimas fizeram uma triste peregrinação. Havia algo estranho sobre o fato de tantos desdobramentos acontecerem em datas marcantes ou em aniversários, o que alguns atribuíam apenas a coincidências, mas mesmo assim era inquietante. E foi exatamente no aniversário da descoberta do primeiro corpo que Shannan Gilbert foi encontrada. Cá estamos, 1 ano depois, desde que a primeira pessoa foi encontrada. 1 ano após o início das buscas, em dezembro de 2011, a polícia de Long Island informou que acreditava ter localizado seus restos mortais na vegetação densa de Oak Beach. Os investigadores disseram que decidiram ir até aquela região numa última tentativa de encontrar algo, e finalmente eles encontraram. Se não fosse pelo desaparecimento de Shannan, as outras mulheres jamais teriam sido descobertas. Exatamente 1 ano após o início da cobertura do caso, a mulher que buscavam desde o começo havia sido encontrada. Mas
O mais surpreendente de tudo foi que a polícia disse que Shannon não havia sido assassina, mas sim perdeu a vida devido a um afogamento acidental. De acordo com a sua versão dos fatos, ela estava histérica e correu para dentro da zona de matagal, onde caiu e não conseguiu sair. A família de Shannon teve dificuldade em aceitar essa versão dos fatos. A polícia sustentava que Shannon havia entrado na área pantanosa na noite do desaparecimento e que o terreno era difícil, fácil de se afogar ou se perder. A causa de morte de Shannon passou a ser um ponto controverso em toda a história. O departamento de polícia continuava afirmando que havia feito todo o trabalho investigativo necessário e que acreditavam na hipótese de afogamento acidental, versão que manteriam. Os restos de Shannon Gilbert, de 24 anos, foram encontrados enterrados em Oak Beach, no condado de Suffolk. O legista confirmou a descoberta macabra. Porém, os parentes e o advogado da família acreditavam que a vida de Shannon tinha sido interrompida de forma criminosa. Eles consideravam que a investigação, até aquele momento, parecia ter sido feita por uma polícia despreparada. Eles pediram que justiça fosse feita antes que o algoz de Shannon voltasse a agir e fizesse aquilo com outra pessoa. Foram feitas 2 autópsias. Uma particular apontava para uma lesão no osso hioide. Esse osso, localizado na região da garganta, em formato de chifre, se quebrado, provoca sufocamento. Segundo essa autópsia, a particular, os chifres, as pontinhas do osso hioide estavam quebradas. Já a autópsia oficial, conduzida pela polícia, considerava a causa de morte como indeterminada. Resultados da análise toxicológica revelaram que Shannon não tinha droga no seu organismo. O problema era que todos sabiam que ela era usuária de cocaína e nenhum traço dessa substância foi encontrado em seu corpo, o que poderia indicar que os tecidos estavam demasiado degradados para permitir a detecção das substâncias presentes em seu organismo no momento de sua morte. Alguns acreditavam que Shannon teve um surto emocional e fugiu porque temia por sua vida, acreditando que estava sendo perseguida. Mas Shannon foi encontrada sem roupas, o que gerava dúvida sobre a teoria de que ela correu por causa de um surto de paranoia induzido por drogas. Mas havia quem afirmasse que, se as autoridades acreditassem que Shannon fazia parte do padrão das outras vítimas, eles já teriam admitido tal fato. Não teria por que excluí-la daquela lista. Por outro lado, outros achavam que eles estavam tentando evitar reconhecer que ignoraram o seu caso por tanto tempo. A polícia do condado de Suffolk era vista como profundamente negligente, não apenas na investigação, mas também por não proteger as vítimas enquanto elas ainda estavam vivas. A mãe de Shannon passou a exigir providências. Após o corpo da filha ser encontrado, ela declarou que a polícia local havia feito um péssimo trabalho e pediu que o FBI assumisse a investigação. Mary afirmava que eles estavam cansados de teorias e que precisavam da verdade. Mary Gilbert dedicou sua vida a descobrir o que aconteceu com a filha, mas, no meio desse processo, a vida familiar era complicada e ela tinha outras filhas. Mary Gilbert, mãe de Shannon Gilbert, tornou-se uma figura central no caso de Gilgo Beach após o desaparecimento de sua filha, ocorrido em 1º de maio de 2010. Incansável em sua busca por justiça, ela pressionou autoridades, deu entrevistas, organizou vigílias e se tornou a principal voz em defesa não apenas de Shannon, mas também de todas as pessoas encontradas naquela área. Sua dedicação transformou-a em um símbolo de resistência e de busca por verdade, mesmo diante da dor. No entanto, a trajetória de Mary teve um fim trágico.
Em julho de 2016, ela foi morta de forma brutal por uma de suas outras filhas, Sarah Gilbert, em sua casa em Ellenville, no estado de Nova York. Sarah sofria de transtornos mentais graves. Durante o episódio psicótico, ela ligou a Mary, perguntando se ela podia voltar para casa. Como uma mãe dedicada, Mary não pensou duas vezes e foi em auxílio de sua filha. Ao chegar na residência, Sarah, de 27 anos, a mãe dezenas de vezes. O caso chocou a opinião pública, especialmente por envolver uma mulher que havia passado anos lutando por justiça e que já havia perdido uma filha em circunstâncias misteriosas. A polícia informou que a filha, Sarah Gilbert, esquizofrênica, havia sido presa e acusada de homicídio em segundo grau e posse de arma branca. Sarah Gilbert, filha de Mary Gilbert e irmã de Shannon, foi condenada em 2017 por ter tirado a vida de sua própria mãe. O ato aconteceu em julho de 2016 na casa da família. Sarah já havia sido diagnosticada com esquizofrenia e apresentava um histórico de surtos psicóticos. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar insanidade, alegando que Sarah ouvia vozes e sofria de delírios intensos, inclusive afirmando que sua mãe era um gênio. Apesar das evidências de transtorno mental, o júri a considerou culpada por homicídio em segundo grau. Em agosto de 2017, Sarah foi sentenciada a 25 anos de prisão. Shannon tinha uma história de origem marcada por dificuldades e, por qualquer que fosse o motivo, passou a se anunciar como acompanhante no Craigslist, o que a levou a morte em um pântano em Long Island. A família que ela deixou para trás não ficou melhor depois disso. Na verdade, o sofrimento só aumentou e, no fim, uma das irmãs de Shannon agiu contra sua própria mãe, o que chocou a todos. O advogado da família afirmou que Sarah nunca superou a perda da irmã, nem o trauma de toda a experiência. Ela vinha apresentando comportamentos irracionais e dizia ouvir vozes que a instruíam. Talvez também nunca tenha superado a perda da mãe, consumida pela própria obsessão, como o que aconteceu com Shannon. Mesmo tendo sido tomados por mais essa dor, familiares garantiram que continuariam lutando o tempo que fosse necessário até que houvesse justiça por Shannon. Agora que Mary estava sem vida, sua família disse que não pretendia desistir, pelo contrário, seus esforços seriam redobrados. Tantas pessoas na profissão de Shannon eram ignoradas, desrespeitadas e até mesmo desprezadas, inclusive por suas próprias famílias. Mas Mary era a exceção. Ela havia dedicado sua vida a descobrir o que aconteceu com a filha e, até o fim, tentou encontrar o verdadeiro culpado. Na época, houve um grande debate. A polícia dizia que os corpos encontrados eram de prosti e algumas pessoas não queriam que esse detalhe fosse mencionado. Essas pessoas questionavam por que é que a polícia sentia necessidade de dizer que aquelas mulheres eram prosti. Por que não dizer que eram apenas mulheres? Mas a polícia argumentou que isso era relevante sim, pois indicava quem estava em risco. Outro verdadeiro drama nessa história era o fato de que o FBI, que tem vasta experiência com assassinos em série, foi mantido afastado da investigação. Depois que Shannon foi encontrada, a investigação ficou em silêncio por um tempo, até que, em dezembro de 2015, 5 anos depois das primeiras mulheres terem sido encontradas, foi anunciado que o FBI finalmente se juntaria à investigação. O FBI, com sua expertise e recursos valiosos, com certeza seria capaz de fazer grandes avanços no caso. Nesse momento, foi feita uma revelação chocante. Foi divulgado que o FBI havia sido mantido afastado porque o então chefe da polícia do condado de Suffolk, James Burke,
não queria sua participação. No fim das contas, James Burke acabou sendo preso, acusado de agredir um suspeito algemado e tentar encobrir o caso. James Burke tinha um histórico questionável e sua gestão foi marcada por corrupção e má conduta. Ele acreditava poder encobrir seus próprios crimes e gastou seu tempo à frente do departamento tentando fazer exatamente isso. A promotoria apresentou Burke como alguém que abusava do poder, que tinha sugerido até mesmo que seus colegas dessem uma dose fatal de drogas a um suspeito. James Burke foi condenado e passou 4 anos na prisão. Quando foi libertado, ele mostrou que não havia aprendido a lição. Mais tarde, ele foi preso novamente por solicitação de serviços sexuais em um parque público. Ao longo dos anos, o caso de Gilgo Beach seguia esse padrão. Surgia uma novidade e depois silêncio. Em janeiro de 2020, foi divulgada uma nova evidência. Uma foto de um cinto de couro preto com as letras HM ou WH. Essa evidência tinha sido encontrada no início da investigação, mas só foi divulgada publicamente uma década depois. A então comissária Geraldine Hart, ex-agente do FBI, tentou impulsionar o caso utilizando redes sociais, criando um site e buscando ajuda de laboratórios externos para análises de DNA. 5 meses depois, em maio de 2020, mais uma das mulheres, Jane Doe número 6, foi finalmente identificada. Essa identificação só foi possível graças à genealogia genética forense, uma técnica revolucionária que tem mudado os rumos de investigações em todo o mundo. O processo começa com a extração de DNA de amostras biológicas encontradas em cenas relacionadas ao caso. Em seguida, esse DNA é convertido em um perfil genético e comparado a perfis depositados em bases de dados públicas compostas por pessoas que voluntariamente fizeram testes para descobrir mais sobre suas origens familiares. No caso de Jane Doe número 6, o perfil genético obtido gerou possíveis vínculos distantes com outros indivíduos presentes nessas bases de dados. A partir disso, genealogistas forenses iniciaram o delicado trabalho de construir árvores genealógicas reversas, traçando conexões entre ramos familiares até encontrarem uma possibilidade concreta de identidade. Foi nesse momento que, ao contactar potenciais parentes, alguns concordaram em fornecer amostras de DNA para confirmação. Essas amostras adicionais foram fundamentais. Com ela, foi possível confirmar cientificamente a identidade da vítima e notificar sua família. Através dessa abordagem, foi possível identificar Jane Doe número 6 como sendo Valerie Mack. Natural da área de Filadélfia, ela desapareceu no ano 2000 aos 24 anos de idade. Seus restos mortais foram encontrados em 2 localidades distintas de Long Island. Primeiro em Manorville, no mesmo ano de seu desaparecimento, e posteriormente, em 2011, ao longo da Ocean Parkway, próximo a Gilgo Beach. Assim como as outras mulheres do caso Gilgo Beach, ela teria anunciado seus serviços de acompanhante em sites de classificados online como a Craigslist. A identificação trouxe algum progresso ao caso, mas o silêncio logo voltou. Até que um novo capítulo teve início na investigação. Essa nova fase foi marcada pela chegada de Rodney Harrison, ex-chefe do Departamento de Polícia de Nova York, que passou a ser o comissário da polícia de Suffolk. Rodney Harrison afirmou que as suas prioridades eram resolver os casos de Gilgo Beach e implementar uma reforma na polícia. Ele criou uma força-tarefa composta por investigadores do FBI, da Polícia Estadual de Nova York, do Gabinete do Xerife e também da Promotoria do Condado. A ideia era aplicar uma abordagem mais robusta, trazendo a experiência da cidade grande para um departamento que precisava de reforço. Ele prometeu usar todos os recursos para identificar e responsabilizar o envolvido ou os envolvidos.
A colaboração verdadeira começou a dar frutos. Em pouco tempo, foi divulgado publicamente um vídeo de Megan Waterman saindo de um hotel, o que consistia na última vez em que ela foi vista com vida. Muitos se perguntaram por que esse vídeo, que estava em posse da polícia há anos, ainda não havia sido divulgado. E em seguida, vieram as gravações das ligações de Shannon para o número de emergência, outro marco que deu um novo fôlego ao caso. Durante uma década, essa gravação foi mantida em segredo, longe do público. John Ray, o advogado contratado pela família de Shannon, tinha aquelas gravações consigo. Entretanto, ele não as podia divulgar publicamente. Assim, ele travou uma disputa judicial que se desenrolou por anos. Ele afirmou que, se a polícia alegava estar engajada em uma nova iniciativa de transparência sobre o caso, aquelas gravações tinham que ser divulgadas. Ele ficou com aqueles áudios durante 9 anos, sem autorização para divulgá-los, e questionou por que a polícia queria esconder essas informações a todo custo, ao ponto de o enfrentar nos tribunais para manter os áudios em segredo. Agora, finalmente, a gravação seria revelada. Os áudios mostravam exatamente o que se esperava. Shannon soando apavorada, suplicando para que parassem. Ela pedia várias vezes que parassem, enquanto dizia que alguém estava atrás dela. State police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. No, stop, no. Stop it, please. Please stop. Quando se ouvem as vozes masculinas na ligação, nota-se que o seu cliente e o seu motorista tentavam acalmá-la, perguntando se ela estava bem. Eles pareciam sinceros, indicativo de que não havia nada de errado. No entanto, Shannon continuava desesperada, dizendo que alguém queria tirar a sua vida. What's the matter? Are you okay? You freaking down? Come on. No, nowhere. Go back to home. Let's go back to Manhattan. All right? We're in Long Island. We're up near the water. Please stop. Please, Mike. Brother, come on. No, stop it, please. No, time to go. Please. 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 Era possível ouvir os seus passos correndo pelo cascalho do condomínio, indo até a porta de uma casa, batendo e clamando por socorro. O homem que atendeu, Gus, perguntou se ela estava bem, pediu que tivesse cuidado e tentou fazer com que ela esperasse ali, mas ela simplesmente continuou correndo. Logo a seguir, a ligação foi encerrada. Eu podia ter salvo aquela garota, se ao menos eu soubesse o que ia acontecer. Mais tarde, foi confirmado que Shannon correu em direção ao matagal, no escuro, sem saber onde estava. Especulava-se se ela tinha usado alguma substância ou se estava passando por um episódio emocional ou um surto psicótico. Apenas Shannon sabe o que de fato aconteceu naquela madrugada. O que se sabe é que ela entrou em um pântano descrito como uma espécie de areia movediça, com áreas que chegavam até 2 metros de profundidade. A conclusão da polícia foi de que ela provavelmente se afogou acidentalmente. A versão predominante sobre a sua morte era de que, embora trágica,
Não havia indícios de assassinato e, muito possivelmente, tratava-se de um acidente. A polícia excluiu como suspeitos o homem que havia contratado Shannon, assim como o morador que abriu a porta para ela naquela noite, o Sr. Gus. Outro homem da comunidade, Peter Hackett, que muitos acreditavam ser o responsável, também foi descartado como suspeito. Porém, a polícia havia perdido credibilidade junto às famílias e parte da opinião pública, o que tornava difícil saber em quem confiar. Muitos acreditam que, independentemente de acreditarem ou não que Shannon foi vítima de serial killer de Long Island, algo grave aconteceu com ela naquela noite. Ela correu por sua vida. Não obstante, havia as outras pessoas encontradas, cujos casos clamavam por justiça, pois o verdadeiro responsável ainda não tinha sido identificado. O que você acha disso tudo? O mundo inteiro tem acompanhado esse caso desde 2010. E aqui estamos nós, no seu pequeno bairro. É chocante. No dia 13 de julho de 2023, uma notícia de última hora sacudiu a população. Uma grande reviravolta em um caso arquivado. Um suspeito finalmente havia sido preso em conexão com os casos não resolvidos em Long Island, conhecidos como os assassinatos de Gilgo Beach. Durante anos, ninguém sabia quem ele era, mas finalmente um lampejo de justiça havia chegado ao condado de Suffolk. Os jornalistas receberam a notícia de que um suspeito havia sido preso. Ele vivia na esquina da First Avenue com a Michigan Avenue, em Massapequa Park. Quando os repórteres chegaram ao número 105 da First Avenue, lá estava ela, uma casa vermelha, completamente cercada pela polícia. O morador daquela casa havia sido preso por suspeita de conexão com algumas das pessoas encontradas em Gilgo Beach. Agentes em trajes de proteção entravam na residência para realizar os exames forenses. Ao ver a casa em questão, todos comentavam que, se tivessem que escolher uma casa para ser a do verdadeiro culpado, eles escolheriam aquela sem sombra de dúvidas. As demais casas da rua eram bem cuidadas, com jardins impecáveis, flores e bandeiras americanas. Já a casa do suspeito estava caindo aos pedaços, literalmente. Vizinhos afirmaram que ela sempre chamou a atenção por parecer estranha. O homem que morava ali tinha uma descrição compatível com a que a polícia havia divulgado sobre o suspeito. Sabia-se que ele era um homem branco, presidente e proprietário de um escritório de arquitetura em Manhattan e tinha 59 anos. As pessoas diziam que ele era exatamente como imaginavam que o assassino seria: solitário, antissocial, morava numa casa desleixada, diferente de todas as outras, e tinha um trabalho técnico e meticuloso como arquiteto. Aquele acontecimento foi um verdadeiro terremoto em Massapequa Park, uma tempestade que ninguém esperava. O principal suspeito do caso foi ligado aos casos de Gilgo Beach através de uma combinação entre investigação tradicional e genealogia genética, uma técnica inovadora que tem revolucionado a resolução de crimes antigos. O ponto de partida foi a análise de evidências coletadas nas cenas, especialmente materiais biológicos encontrados junto às pessoas. No laboratório de genética forense, os analistas processaram itens como fios de cabelo e material encontrado em fitas adesivas que tinham sido usadas para imobilizar. E a partir desses itens, eles conseguiram isolar DNA e obter um perfil genético masculino. Durante anos, esse DNA não levou a nenhum suspeito conhecido, pois não havia correspondências diretas nas bases de dados criminais. Com o avanço da genealogia genética forense, a polícia recorreu a uma nova abordagem. O DNA foi submetido a testes em laboratórios especializados que criaram um perfil genético compatível com os utilizados por serviços de genealogia comercial.
A partir disso, especialistas puderam construir uma árvore genealógica rastreando parentes distantes que tinham depositado sua própria informação genética voluntariamente em bases de dados públicas de genealogia, como o GEDmatch e o Family Tree DNA. Esse processo exigiu meses de trabalho meticuloso, cruzando registros civis, históricos familiares, dados de censos, certidões de nascimento, casamento, óbito e, eventualmente, o nome de Rex Heuermann surgiu como uma possível correspondência. Os investigadores então passaram a monitorá-lo de perto. Durante a vigilância, foram recolhidos materiais descartados por ele, como copos de café e restos de comida que continham o seu DNA. Com esse material em mãos, os analistas do Laboratório de Genética Forense conseguiram confirmar que o perfil genético de Rex era compatível com o encontrado nas vítimas. Essa correspondência genética, somada a outras evidências circunstanciais, como seus padrões de busca na internet, ligações com as vítimas por meio de registros telefônicos e sua proximidade com os locais onde os corpos foram deixados, consolidou a investigação que levou à sua prisão em julho de 2023. Rex era considerado um homem estranho. Alguns vizinhos disseram que o cumprimentavam com um bom dia, trocavam poucas palavras, mas no geral ninguém falava com ele. Havia outros vizinhos que atravessavam a rua para sequer passar na frente da sua casa. O morador ao lado contou que Rex costumava espiar sua esposa quando ela colocava uma espreguiçadeira no quintal para tomar sol. Quando ela fazia isso, ele sempre aparecia por cima da cerca, dizendo "Olá" e tentava puxar conversa. Para os repórteres que cobriram o caso desde o início, aquilo era algo raro de se ver na profissão, acompanhar uma história desde o começo até aquele momento. Josh Einiger, que cobria o caso desde 2010, disse que nunca imaginou que veria aquele dia chegar. Os jornalistas e diretores que estavam lá no primeiro dia da cobertura, agora estavam juntos diante da casa de Rex Heuermann, quase 13 anos depois. Foi o encerramento de um ciclo. Rex pesquisava sobre si mesmo na internet. Em um período de 14 meses, ele realizou mais de 200 buscas relacionadas à investigação de Gilgo Beach. Ele pesquisava compulsivamente imagens das vítimas e também fotos de seus familiares, irmãs e filhos. E mais que isso, ele tentava localizar e contactar essas pessoas. Amber Costello, uma das mulheres do caso Gilgo Beach, usava um esquema recorrente com seus conhecidos para espantar certos clientes, especialmente aqueles que pareciam agressivos ou insistentes, ou então que ela simplesmente não queria atender. O plano funcionava da seguinte forma: Amber marcava um encontro com o cliente, geralmente em sua residência em West Babylon. Durante o encontro, um dos homens com quem ela vivia, ou que atuava como uma espécie de segurança, aparecia de repente, fingindo ser um namorado ou um cafetão ciumento. Ele entrava no local de forma ameaçadora, confrontava o cliente e ordenava que ele fosse embora, dando a entender que Amber estava protegida e que seria perigoso insistir. Isso tudo, claro, depois dela já ter pego o dinheiro. Essa encenação tinha como objetivo assustar o cliente o suficiente para que ele não tentasse voltar ou procurá-la novamente. Era uma forma de controle de risco usada por ela para afastar possíveis ameaças ou clientes indesejados. Algo não incomum entre as trabalhadoras desse gênero, que buscavam proteger a si mesmas em um ambiente perigoso. Esse truque foi exatamente o que aconteceu no caso do cliente que dirigia uma caminhonete Avalanche, que mais tarde se descobriria ser Rex Heuermann. De acordo com testemunhas, Amber aplicou esse mesmo esquema. Após o primeiro contato,
o homem foi expulso por um suposto namorado. Porém, ele voltou a procurá-la depois, o que não era comum após esse tipo de encenação, e isso levantou suspeitas. Um dos comparsas de Amber contou à polícia que, pouco antes de seu desaparecimento, ela havia tido contato com um cliente que dirigia uma caminhonete modelo Chevrolet Avalanche de cor escura. Esse amigo tinha feito a encenação, o homem saiu do local, mas dias depois ele voltou a contactar Amber. Ele descreveu o tal homem como sendo corpulento, de aparência comum, com óculos, que aparentava estar tentando não ser notado. Essa informação sobre a caminhonete Chevrolet permaneceu nos arquivos da investigação por anos, sem que se conseguisse ligá-la a um suspeito específico. No entanto, em 2022, quando os investigadores passaram a utilizar novas tecnologias e formaram uma força-tarefa para reabrir o caso com mais intensidade, essa informação voltou à tona. Somadas às pistas iniciais, dadas pela genealogia genética forense, ao cruzarem registros de veículos com a descrição dada pelas testemunhas e com outros elementos da investigação, como a localização das vítimas e registros telefônicos, os policiais verificaram que Rex era proprietário de uma caminhonete Chevrolet Avalanche, exatamente como a que havia sido descrita anos antes. Além disso, ele morava em Massapequa Park, a poucos quilômetros de onde Amber Costello e outras mulheres desapareceram, e trabalhava como arquiteto em Manhattan. Antes de se tornar o principal suspeito no caso Gilgo Beach, Rex Heuermann levava uma vida aparentemente comum em Massapequa Park, Long Island. Casado com Asa Ellerup desde 1996, o casal residia na mesma casa onde Rex cresceu e lá criaram juntos 2 filhos, Victoria Heuermann e Christopher Sheridan, este último filho de Asa de um relacionamento anterior. Após a detenção, Asa solicitou o divórcio, mas continua a visitar Rex regularmente na prisão. Os filhos, agora adultos, mantêm-se discretos, tendo contratado um advogado para representá-los e proteger seus direitos legais. Rex Heuermann foi detido em julho de 2023, tendo sido acusado de envolvimento em uma série de crimes que ocorreram em Long Island. As acusações iniciais referem-se aos casos de Melissa Barthélemy, Megan Waterman e Amber Costello. Posteriormente, foram adicionadas acusações relacionadas a Maureen Bernard Barnes, Jessica Taylor, Sandra Costilla e Valerie Mack, totalizando 7 mulheres. Atualmente, Rex encontra-se detido no Centro Correcional de Riverhead, aguardando julgamento. A defesa tem contestado a admissibilidade de certas provas de DNA, argumentando que os métodos utilizados nunca foram usados nos tribunais de Nova York. Além disso, os advogados solicitaram que os casos sejam julgados separadamente, visando evitar possíveis prejuízos decorrentes da apresentação conjunta das acusações. O julgamento ainda não tem uma data definida, mas o caso continua a atrair atenção significativa, tanto pela complexidade das investigações, quanto pela utilização de técnicas avançadas de análise de DNA que desempenharam um papel crucial na identificação do suspeito. Você acredita que Rex Heuermann, agora acusado formalmente por múltiplos crimes, possa também estar ligado ao ocorrido com Shannan Gilbert? As autoridades não incluíram o caso de Shannan entre as acusações. Shannan foi a razão pela qual tudo começou. Sua busca levou à descoberta de algo muito maior e mais sombrio. Sua morte continua sendo classificada como acidental, mas a coincidência de locais e os detalhes de sua última noite levantam dúvidas inquietantes. Será que estamos diante de mais um segredo enterrado? Eu deixo aqui a pergunta: o que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho deixando aqui o seu like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que também vai se interessar pelo assunto. Se você tem interesse e também a possibilidade, considere se tornar um membro do canal Genética Forense. Assim, você vai ter acesso antecipado a todo o conteúdo que eu posto por aqui,
além de acesso a emojis, posts exclusivos na nossa comunidade e também a conteúdo exclusivo, pois aqui no canal há alguns vídeos que são postados exclusivamente para os membros, como forma de gratidão ao apoio dado. Então, de conclusão, muito obrigada por você que chegou até aqui no fim do vídeo. A você eu deixo o meu mais sincero agradecimento. Um grande abraço e eu te vejo aqui no próximo vídeo.